iniciaremos a primeira palestra desse evento, RPPS com Previdência Complementar. Opção pelo regime de previdência, de acordo com o artigo 40 da Constituição Federal, parágrafo 16, e o regime de previdência complementar. A opção pelo regime tributário progressivo e regressivo. Atualmente, os colegas do governo federal estão tendo que fazer essa opção, qual regime tributário que eles vão continuar, e a análise do impacto da reforma da Previdência para os servidores públicos. Para dividir conosco seus conhecimentos, convidamos nesse momento o palestrante Antônio Augusto de Queiroz, mais conhecido como Toninho do DIAP. O doutor Antônio é jornalista, consultor e analista político, diretor de documentação do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. É sócio das empresas Queiroz e Assessoria Parlamentar e Sindical e Diálogo Institucional e Análises de Políticas Públicas. É autor de vários livros e várias publicações, entre eles, Por Dentro do Processo Decisório, Como se Fazem as Leis, Noções de Política e Cidadania no Brasil, Relações Institucionais e Governamentais, entre outros. Doutor Toninho, agradecemos sua presença e esperamos aprender muito nesse momento. O microfone é todo seu. Bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, cumprimentar a minha colega de mesa, a Gabriela Vitorino, dizer da satisfação de participar desse 4º encontro jurídico e 12º encontro dos assessores jurídicos do grupo do Fisco Estadual. Cumprimentar o Charles, presidente da FENAFisco, e dizer da satisfação de participar desse importante evento. O meu desafio aqui é falar sobre os impactos da Previdência sobre os servidores públicos. Mas antes, eu gostaria de tecer algumas rápidas observações a respeito da conjuntura em que nos encontramos, porque sem a compreensão da qual não adianta nada você entender os conteúdos se não compreender as regras frente às quais esses conteúdos serão debatidos ou não, como é que eles serão analisados. E isto, na minha avaliação, é fundamental. É fundamental porque hoje nós vivemos no mundo inteiro uma experiência em que há uma inconformidade com o sistema de representação atualmente existente da democracia representativa, em que as pessoas utilizam o poder de voto para, eventualmente, eleger algozes. São pessoas que se elegem e que fazem programa de governo não para governar, mas apenas para ganhar eleição. E aí adotam um padrão que não é compatível com o que o servidor, o que o trabalhador, o eleitor espera. E isso tem causado uma enorme desilusão da população de um modo geral. Então, é preciso que a gente evolua para a democracia representativa. E na democracia representativa, desculpe, na democracia substantiva, né, que é para essa que a gente deve evoluir, ela não se limita, como se limita a democracia representativa, aos direitos civis, à vida, à liberdade, à propriedade, ao direito de igualdade perante a lei, de ir e vir, de expressão. A democracia substantiva vai além, ela tem compromisso com a materialidade, com a garantia de conquistas reais para a população de um modo geral, e que se preocupa efetivamente com o que deve ser objetivamente a função do Estado. Qual é a função do Estado? A função do Estado é combater desigualdades regionais e de renda e promover a inclusão social. Essa é a função essencial do Estado. E tem se utilizado o Estado para fazer o inverso, de defender contratos, defender propriedade
e colocar os poderes do Estado e o orçamento à disposição do poder econômico. Isso é extremamente preocupante. E o que é mais preocupante ainda é o fato de que nós estamos vivendo um momento de grande conflagração no país, em que, em lugar de se discutir ideias, programas, soluções para os problemas, se busca provocar reações, comportamentos e os mais primitivos do ser humano. E isto seguramente não ajuda na perspectiva de solução dos problemas coletivos. Pelo contrário, divide a população. E tem um pano de fundo muito claro nessa perspectiva, que é o fato de que nós vivemos uma crise política, uma crise ética, uma crise de desemprego, má qualidade do serviço público, violência e criminalidade generalizada, desagregação das famílias, uma sensação de impunidade, e esse ambiente é propício para que se busque culpado em lugar de se resolver problemas. Então, essa é uma preocupação que deve ser fundamental de todos nós. E o mais grave disso é que nós vivemos em função dessa não aceitação por parte do cidadão, né, de aceitar como ética e sustentável uma democracia, no caso a democracia representativa, que se limita aos procedimentos, ao formalismo, né, que busca apenas o apoio e o voto do povo para legitimar os mandatos, né, em função da recusa da população de considerar isso ético ou sustentável, o poder econômico, frente à dificuldade de defender um regime não democrático, busca manipular as vontades das pessoas. Em lugar de debater ideias, programas e soluções para os problemas, como disse, ou o conteúdo das políticas públicas, busca-se despertar reações, sentimentos e comportamentos os mais primitivos do ser humano. Eu acho que isso é muito importante para a gente compreender o que está acontecendo no Brasil e em parte do mundo. Vale-se de uma teoria conhecida como pós-verdade, em que busca exatamente isso, quer dizer, despertar reações e comportamentos os mais primitivos do ser humano. Então, num ambiente desse, não há espaço para racionalidade, para verdade, para debate de fatos ou de conteúdo. Nada disso interessa. O que importa é dividir as pessoas, interditar o debate, despertar reações e sentimentos de rejeição ou até de ódio às pessoas, partidos e instituições que defendam ideias que contrariem o interesse, particularmente, do mercado financeiro. E a forma de fazer isso é muito sofisticada, Ela consiste numa estratégia de comunicação que associa essas pessoas e esses movimentos ou essas instituições que defendem o interesse coletivo, que defendem a solidariedade, que defendem o humanismo, que defendem a proteção dos mais vulneráveis ou mais necessitados, associa essas pessoas, instituições e partidos a práticas que agridem a fé, os valores, os costumes e a moral de milhões de pessoas. Então, uma tática ardilosa, né, de comunicação, porque ela, de um lado, interdita o debate e substitui o exame de conteúdo da política pública pelo julgamento moral, pela contestação, pela desqualificação, pela condenação, e, de outro lado, conta com um exército de mercenários e fundamentalistas que utilizam as redes sociais para espalhar boatos, mentiras, notícias falsas e não checadas contra pessoas, instituições e partidos que pensam diferente. Então, é um movimento que tem exatamente esse objetivo, de evitar o debate dos temas e fazer julgamentos a respeito das pessoas. Uma forma ou uma técnica de controle, de narrativa, que determine o que vale e o que não vale a partir do autor do discurso, ou do autor da ideia. E quase nunca se relaciona com os fatos que efetivamente ocorrem. Então, é uma estratégia muito complicada, difícil de compreender, porque
utiliza-se, eu vou dar aqui um exemplo. Nos Estados Unidos isso aconteceu e acontece no Brasil. O candidato a presidente da República, o atual presidente eleito, fez uma campanha em que ele fazia um diagnóstico absolutamente preciso da situação do Brasil. Desemprego elevado, crise ética, corrupção, criminalidade, violência, má qualidade dos serviços públicos, etc. Mas, em lugar de apontar soluções para esses problemas, apontava um suposto culpado por esse problema, que seriam as forças que são contrárias à visão de mercado hegemônico. São aquelas pessoas que defendem o interesse coletivo, que defendem a solidariedade, que defendem a proteção dos mais vulneráveis. Então, a coisa se encaminha exatamente nessa direção. E, além disso, utiliza uma tática que também é muito sofisticada, e a gente tem que prestar atenção nisso, da chamada não decisão, que é uma forma de abordagem que você retira de cena pessoas ou propostas que eventualmente possa contrariar essa investida em bases neoliberais que está sendo implementada no mundo inteiro do ponto de vista de mercado, e esse retrocesso em relação aos valores que também está em curso. Então, se tem candidatos à presidência da República que tem chance real de concorrer, você retira da disputa física ou politicamente. Na última eleição nós tivemos os dois exemplos. Foi retirado fisicamente o ex-presidente Lula. Foi enquadrado na ficha limpa e impedido de concorrer, preso além disso. O outro era o Ciro Gomes. Retiraram dele todas as condições. O apoio dos partidos de esquerda, PSB e PCdoB, e o apoio do Centrão, especialmente do PR, através de uma articulação para inviabilizá-lo politicamente. Se a gente verificar, os dois candidatos com potencial de se eleger num campo com visão diferente dessa visão que se pretende majoritária. Isso vale também para as políticas públicas. Quando o governo do Temer fez a emenda 95, ele optou pela não decisão. Se você proíbe, ou se você congela o gasto público de um país, você proíbe que esse país possa debater qualquer política pública de caráter distributivo ou redistributivo. Ela pode tratar de política regulatória, mas distributivo ou redistributiva não, porque não tem dinheiro. O dinheiro que existe não é suficiente nem para manter as atuais, imagine criar novas ou ampliar as atuais. Então, foi o que foi feito com a emenda 95. Né? Outro exemplo, a reforma trabalhista, depois de ter sido aprovada, 8 meses depois, foi pedido o arquivamento de todos os projetos que poderiam modificá-la, apresentados antes ou depois da reforma. Portanto, tirar a possibilidade de ter matéria-prima para debater e rever um posicionamento que, do modo como foi adotado, contraria o interesse coletivo. Quando o tema é de interesse dessa gente que quer aprovar, mas o ambiente político não permite, como deixar derrotar é muito feio, né? E dá-se, então, um jeito de retirar de cena. Foi o que aconteceu na reforma da Previdência do Temer. Providenciaram uma intervenção no Rio de Janeiro para impedir que a reforma fosse apreciada, porque se ela fosse naquele ambiente, teria sido derrotada. Né? Então, tem toda uma inteligência, toda uma estratégia por trás desse processo. Tem atores escalados para fazer esse tipo de jogada, que é um negócio muito inteligente, que é muito difícil também de compreender, que é importante a gente compreender isso. Na eleição da presidência da Câmara, depois da cassação do Eduardo Cunha, 2 candidatos tinham viabilidade eleitoral. Um, que era o conhecido candidato do Centrão, que era um deputado lá de Brasília, Rogério Rosso, e um outro, que era o verdadeiro candidato do Centrão, mas que se apresentou como oposição ao Centrão, que era o Rodrigo Maia. E as oposições votaram no Rodrigo Maia, dizendo o seguinte, que não iam dar uma vitória para o candidato do Eduardo Cunha. Embora sabendo que o candidato do Eduardo Cunha não tinha a menor efetividade, não tinha a menor condição de implementar nenhuma das propostas do ideário defendido por esses setores mais conservadores, que consiste em ser conservador do ponto de vista dos valores, liberal do ponto de vista da economia e fiscalista do ponto de vista da gestão. Nada disso teria condições, mas para não dar, entre aspas, uma vitória política, se optou por Rodrigo Maia. Muito bem. Rodrigo Maia é liberal, é fiscalista,
e tem experiência. Não se assusta, porque tem ideologia muito clara, com pressões, nem cede a pressões. O que ele faz, então, na presidência da Câmara? Ele disse: eu tenho duas reformas importantes para aprovar. Uma é a política e outra é a trabalhista. E chama os partidos, por bloco, quem representa a situação e quem representa a oposição, e dá para a oposição a reforma política e dá para a situação a reforma trabalhista. E diz o seguinte: olha, ou passam as duas ou não passa nenhuma. Só que vocês da oposição, e a oposição no governo Temer passou a ser de esquerda, se não tiverem os recursos do fundo partidário, não elege nem 10% das suas bancadas atuais. E para passar o fundo partidário tem que passar a trabalhista. Eu não estou dizendo que a esquerda fez acordo espúrio, mas no pior cenário ela se dividiu. Ela trabalhou parte do seu tempo contra a trabalhista e a maior parte do seu tempo a favor da política, porque interessava a ela. E tinha um outro relator da reforma trabalhista, que era o Rogério Marinho. Então, as duas passaram. Sem uma articulação dessa natureza, em que neutralizava, em certa medida, a oposição, seria impossível. Outro dado que a gente tem que ter presente nessa disputa de narrativa e de processo. No governo Temer, ficou a sensação, ou a percepção, como existe no atual, que os poderes estão em crise, estão em disputa. Nunca houve uma harmonia tão grande entre os poderes como houve durante o governo Temer, a ponto de eles distribuírem responsabilidades. O Poder Executivo cuidou do ajuste, aprovou a DRU, aprovou a Emenda Constitucional 95, aprovou vários refis, reviu uma série, reviu lá a questão da venda de ativos, enviou, fez vários leilões, enviou projeto para privatizar a Eletrobras, enviou a PEC da reforma da Previdência, fez várias MPs tentando modificar a situação do pessoal, mas não conseguiu, mas o fato é que ele se centrou na questão do ajuste. O Executivo, por sua vez, cuidou da chamada melhoria do ambiente de negócio, aprovou uma série de leis de interesse do mercado, a terceirização generalizada, a reforma trabalhista, que tem todas as implicações que o tempo aqui não permite chamar a atenção, retirou da Petrobras a condição de operadora única do pré-sal, fez mudança nos marcos regulatórios em várias áreas, aeroportos, portos, energia, etc. E o Judiciário acompanhou os dois, deu sustentação aos dois, pondo fim ao direito à desaposentação, que teria um impacto fiscal muito significativo, né? Declarando constitucional a terceirização, né? Determinando os dias paralisados do servidor público em greve, quer dizer, só não desconta se o governo estiver descumprindo acordo ou legislação. Como o governo não faz acordo, nem tem legislação dando direito, o servidor não pode fazer greve que possa ser caracterizado como legal. Estabeleceu o fim da ultratividade da norma, a quitação plena de PDVs, a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, toda uma articulação em curso nessa perspectiva. E tem, portanto, uma inteligência, do outro lado, muito forte, trabalhando nessa perspectiva, e é dela que a gente tem que prestar atenção. E os governos são apresentados mais para confundir o modo como se organiza do que para se perceber com clareza onde é que estão os interesses objetivos, né? Então, você tem um modus operandi que também dificulta esse tipo de percepção. A mudança de titularidade na presidência da República com o impeachment da presidente Dilma não significou apenas uma mudança de titular do Poder Executivo, significou uma mudança de paradigma do ponto de vista fiscal e liberal. Fiscal, porque nenhum governante fará mais de receita provisória e despesa permanente, portanto, ele vai gastar só aquilo que está dentro do orçamento. Se gastar mais, cai, porque criaram o precedente para derrubar a própria presidente da época. E liberal, nenhum presidente mais, seja de que partido for, vai interferir na margem de lucro ou de retorno das empresas. Portanto, vai trabalhar na perspectiva, por razões da crise fiscal, reduzir a presença do Estado em vários setores, e por razões liberais, porque não pode interferir, vai atuar menos nesse processo. O modus operandi dos governantes, a gente vê, o eleito atualmente, dividido basicamente em três núcleos: um núcleo ideológico-cultural, um núcleo
jurídico, policial, militar e um núcleo econômico. O primeiro é diversionista, tem o objetivo de pautar temas de comportamento que divide a população, questões religiosas, etc. O segundo vai usar o aparelho de Estado para perseguir quem se opuser ao terceiro grupo, que é a pauta liberal e fiscal em curso. Então, é um quadro de muita dificuldade. Temos um Congresso que a gente pode classificar como liberal do ponto de vista econômico, fiscalista do ponto de vista da gestão, conservador do ponto de vista dos valores, à direita do ponto de vista do espectro político, um partido atrasado em relação aos direitos humanos e ao meio ambiente, e, a despeito de tudo isso, é o Congresso com maior diversidade, porque tem o maior número de parlamentares em primeiro mandato, mulheres, negros, jovens, gente conectada com as redes sociais. Então, compreender essa contradição é fundamental para interferir com qualidade nesses temas que a gente precisa debater, que envolve o conteúdo. Então, uma reforma da Previdência está sendo debatida nesse contexto. Agora, a reforma da Previdência, é bom a gente chamar a atenção, ela foi aprovada, veja o que eu estou dizendo aqui, ela foi aprovada, ou criou as condições para que fosse aprovada, quando se aprovou lá atrás a emenda 95 do congelamento do gasto público e a reforma trabalhista. Ora, se a Previdência, para ser financiada, ela precisa de recursos que incidem sobre a folha do setor privado, e faz-se uma reforma trabalhista em que precariza o trabalho, se pejotiza, se terceiriza, se faz trabalho intermitente, então você não tem o emprego como uma fonte, emprego formal como uma fonte para garantir a previdência de um lado. E de outro, no caso do serviço público, como não tem reposição de quadro por função da crise, não tem novos concursos, é claro que a despesa vai aumentar além da receita. E com o congelamento, é uma armadilha muito maldosa, porque ela faz o seguinte, só para dar um exemplo aqui para vocês. Em 2016, quando foi feito o congelamento, se gastava com benefício previdenciário, no regime geral, 300 bilhões de reais para atender a 30 milhões de pessoas. Se não tivesse havido nenhuma aposentadoria de lá para cá, esses 300 bilhões não seriam suficientes para pagar os 30 milhões de aposentados, porque os aposentados, ou os benefícios, são corrigidos pelo INPC, e o orçamento global é corrigido pelo IPCA. O INPC é maior do que o IPCA, só isso. Acontece que de lá para cá, 500 mil pessoas se aposentaram todo ano, 2016, 2017, 2018, 2019 vai se aposentar mais por conta da reforma da Previdência. Se a gente botar, grosso modo, 2 salários mínimos por cada benefício, você tem 1 milhão de benefícios, 1 milhão de salários mínimos, melhor dizendo, impactando um orçamento congelado durante 13 meses durante o ano. 13 meses, porque tem 13º. Qual é o orçamento congelado que suporta isso? Então, isso foi montado para fazer com que a população, que vai deixar de receber alguns serviços, e vão dizer que ela deixou de receber porque o dinheiro saiu do orçamento fiscal para ir para o da Seguridade, para atender aos benefícios previdenciários, essa população que vai ficar privada de serviço vai exigir que se faça uma reforma mais radical possível. Então, uma armadilha grande e que a gente não teve a capacidade de dialogar a respeito disso. A reforma proposta pelo Bolsonaro é muito mais dura do que a reforma do Michel Temer. Nós tivemos já pelo menos 5 tentativas de reforma da Constituição de 88 para cá. Nós tivemos a emenda do Itamar Franco, quando ele era presidente, a emenda número 3, essa emenda de 93, ela deu caráter financeiro e atuarial para a Previdência. Antes disso, as pessoas contribuíam para a pensão, não contribuíam para a Previdência. E a Constituição estabeleceu que as aposentadorias e pensões dos servidores seriam custeadas com recursos provenientes da União e da contribuição dos servidores na forma da lei. Isso não estava na Constituição antes, nem no plano federal, nem estadual. Então, a Previdência no regime próprio era uma garantia do Estado, era um benefício que o Estado oferecia para atrair bons quadros para a administração pública, para dizer o seguinte, olha, você vindo para a administração pública, você pode ganhar pouco, mas você tem a garantia do que você ganha na atividade e na inatividade, e tem também a estabilidade enquanto estiver ativo. Então, a emenda número 3 de 93 instituiu esse aspecto. Vem a emenda 20 de FHC, faz uma série de mudanças, depois vem a emenda do Lula, a 41, depois a 47, vem a emenda número 70, já no governo Dilma,
A emenda 88, que trata da modificação da idade para 70 anos, aposentadoria compulsória. Tem o FUNPRESP, né, que é uma reforma também na Previdência feita no governo Dilma, enfim, uma série de mudanças. Mas todas essas mudanças tinham um caráter paramétrico. Elas tinham por objetivo modificar a elegibilidade do acesso a benefício, a elegibilidade do benefício, corrigir distorções e adequar atuarial e financeiramente os benefícios às receitas previdenciárias. A reforma do presidente Bolsonaro, ela faz uma mudança estrutural, não uma mudança paramétrica. Ela propõe a troca do regime de repartição pelo regime de capitalização em contas individuais. Diz que isso é um modelo alternativo, mas não é alternativo coisa nenhuma. Ele é obrigatório, porque uma vez a pessoa aderindo, ela não pode mais voltar atrás. E essa opção não é da pessoa, diz que é facultativo, opcional. Não é, é do empregador. É o mesmo exemplo do FGTS. Em 1967, se criou o FGTS e disse, bom, o trabalhador pode ser contratado com direito à estabilidade ou pelo FGTS. É uma opção dele. Só que o empregador chegava e disse, olha, você tem essa opção, mas eu só estou contratando pelo FGTS. Se quiser o emprego, muito bem. Se não quiser, tchau. Todo mundo optou. É a mesma coisa agora. Se eu sou empregador, não vou contribuir nada para a Previdência contratando alguém pelo regime de capitalização. Por que eu vou fazer um regime por que eu vou contratar no regime de repartição? Então, adotado o regime de capitalização, não há por que se falar em Previdência complementar. Que sentido faz eu, empregador, pagar uma parcela do salário do funcionário como repartição e outra parcela como capitalização? Vai ser tudo capitalização. E sem a participação do empregador. Então, a discussão a respeito da Previdência complementar se dá nesse contexto. Não há por que se falar em Previdência complementar no regime de capitalização. Ela era complementar porque era de capitalização e complementavam de repartição. O empregador não tem por que contribuir para dois sistemas, um de capitalização e outro de repartição. Ele vai optar por não contribuir por nenhum deles, que é a possibilidade que dá. Essa reforma também desconstitucionaliza o que beneficia e constitucionaliza o que prejudica. Então, por exemplo, na Constituição é retirada a garantia de reajuste automático, mas na Constituição é incluída a obrigação de que a idade mínima instituída vai ser corrigida automaticamente sempre que a expectativa de vida aumentar. Então, tudo direcionado nessa perspectiva. Tem contribuições progressivas e extraordinárias. Então, são várias mudanças em que o objetivo é criar as condições para privatizar a Previdência Pública brasileira. Esse é o objetivo, desmontar a Seguridade Social. Diz o ministro que precisa economizar 1 trilhão, mas o governo anterior, do qual ele herdou toda a equipe econômica, fez uma renúncia fiscal para as petrolíferas. O cálculo feito pelo consultor da Câmara subestimado era de 1 trilhão, ou seja, bastava abrir mão dessas renúncias para que tivesse a mesma economia, porque não é uma economia que vai fazer com a reforma da Previdência, vai limitar a expansão do gasto. O que é economia? Se eu gasto 10 e passo a gastar 9, eu economizei 1. Mas se eu gasto, no caso da Previdência, ela está gastando 50 bilhões a mais por ano de despesa nova. Em lugar de 50, ela vai gastar 30 a mais. Mas não houve economia. Houve uma redução da expansão do gasto, que é diferente, né? Então, esse é o processo. E todos os países, e já vou me encaminhando para concluir, todos os países que optaram por ampliar a permanência dos seus trabalhadores em atividade, adotaram uma série de políticas públicas fundamentais para que houvesse, por exemplo, a inclusão digital, para que os idosos pudessem se familiarizar com as novas tecnologias, capacitação continuada, saúde ocupacional, adaptação do local de trabalho com cargos e horário flexível, redução do preconceito em relação ao idoso, redução, melhoria do transporte público, nada disso foi feito no Brasil.
Então, você está retendo as pessoas por mais tempo, e pode reter até os 75 anos, né? E ela vai ficar, porque em atividade ela vai ganhar mais do que ganharia inativa, né? Vai ficar adoecida, porque o problema é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde faz um estudo mostrando o seguinte, no Brasil diz o seguinte, nós estamos adotando a idade mínima de 65 anos porque os países nórdicos já adotam há muito tempo. Lá, a expectativa de vida é maior do que a daqui, mas esse é um dado que importa. O que importa é a expectativa de sobrevida após 65 anos com saúde. A Organização Mundial de Saúde faz essa pesquisa no mundo inteiro. Nos países nórdicos, chega a 7 anos com saúde a expectativa de sobrevida após 65 anos. No Brasil, a média é de 6 meses. É uma diferença abismal. É média. Significa dizer o seguinte, que pelo menos metade antes disso já está doente, né? Então é um quadro realmente preocupante. Aí alguém vai me perguntar, tem chance de passar essa reforma? O governo tem errado muito na condução desse processo, mas ela vai ser feita, de uma forma ou de outra, se não for revogada a previdenciária, a trabalhista e a emenda 95, porque ela vai avançar sobre os demais recursos com orçamento congelado e não tem como evitar isso. Então, é um processo em que a reforma, se aprovada no formato apresentado, é trágica do ponto de vista do país, inclusive do ponto de vista da paz social, porque os recursos oriundos da Previdência, ele alimenta a economia dos pequenos municípios, gerando emprego e renda no interior. Ela protege o trabalhador idoso e o deficiente, assegurando renda para a sua sobrevivência na localidade em que se encontra, né? Ela, enfim, garante a paz social. E o governo, o argumento dele para fazer a reforma é o seguinte, é de que só existem 3 alternativas para não fazer a reforma. A elevação da carga tributária, né? É o aumento dos impostos, aumentar o endividamento e reduzir as despesas em outras áreas. E ele descarta as 3, dizendo o seguinte, que o problema do baixo crescimento econômico do Brasil decorre da elevação da carga tributária, do baixo investimento público e dos juros altos. E acha que fazendo a reforma vai resolver tudo isso. Como disse que fazendo a trabalhista gerava não sei quantos milhões de emprego e foi o inverso disso, né? Então é um quadro extremamente preocupante, né? Em que concluo... Opa, 10 minutos, ótimo. Então, a gente pode chamar a atenção para o seguinte aspecto. A reforma, ela modifica os 3 fundamentos da concessão do benefício, né? Porque ela mexe na forma de acesso a benefício previdenciário e assistencial, ela mexe na forma de cálculo dos benefícios e ela mexe no financiamento da Previdência. Portanto, ao fazê-lo, ela alcança os 3 fundamentos da concessão do benefício em prejuízo do segurado. Por quê? Porque aumenta a idade, aumenta o tempo de contribuição e diminui o valor do benefício. Então, é uma reforma que, sob qualquer ponto de vista que se analise, ela é prejudicial aos trabalhadores e aos servidores públicos. E aos servidores públicos até mais do que aos trabalhadores do setor privado. A questão do FUNPRESP, que a gente mencionou aqui. A União tem um sistema de previdência complementar que foi instituído em 2013, que é mais generoso, entre aspas, porque, na verdade, ele é pior do que a integralidade e a paridade, é menos vantajoso, melhor dizendo, é mais generoso que alguns estados adotam. Então, muita gente agora optou no plano federal pela previdência complementar sob o seguinte fundamento. Disse, bom, eu tenho um direito acumulado sobre o tempo que eu contribuí sobre a totalidade. A lei me diz lá o seguinte, que eu fazendo a opção pela previdência complementar, aquele tempo acumulado, que na regra atual é uma expectativa de direito, passa a ser um ato jurídico perfeito. Ou seja, eu faço um acordo com o Estado para mudar de regime, saio do regime próprio, na parcela que excede ao teto, e vou para complementar. E garanto esse benefício especial, independentemente de qualquer reforma que venha. Então, ele transforma aquilo que é a expectativa de direito num ato jurídico perfeito, que se ficar no serviço público até se aposentar, cumpre. Alguns estados não têm essa garantia, então, não sei se... Mas o fato é que reformas virão, se não houver
mesmo com esta, nos próximos 10 anos, certamente virão outras, né? E as pessoas ficariam vulneráveis desse ponto de vista. A proposta prevê o aumento da contribuição dos servidores e dos trabalhadores do setor privado até o teto, aumento da contribuição até um salário mínimo, a partir de um salário mínimo. Contribuição extraordinária, na hipótese de saldar o sistema, pode ser sem limite de valor e a partir de um salário mínimo. E a progressiva pode ir de 14 a 22. De pronto, passa para 14, de 11 para 14, pode ir até 22. Então, é uma reforma que, sob qualquer ponto de vista que se analise, a gente vê que ela tem o objetivo exclusivamente fiscal. Portanto, ela tem o objetivo de transferir renda de pessoas cujo benefício tem natureza alimentar. E, portanto, ele vai 100% para o consumo. E vai transferir para quem? Para os detentores de título da dívida pública. Então, a reforma da Previdência não resolve o problema dos mais pobres, ela resolve os problemas dos operadores dos títulos da dívida pública, em consequência dos detentores desses títulos. Então, a transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, claramente. Então, uma reforma, do ponto de vista dos servidores públicos, por exemplo, quem entrou antes de 2003, antes de janeiro, até dezembro de 2003, que tem direito à paridade e integralidade, para fazer uso desse direito não tem nenhuma regra de transição. Vai ter que cumprir a nova regra, que é de 65 anos para homem e 62 anos para mulher, além dos 35 de contribuição, 30, etc. Então, não tem regra de transição. Para aqueles que não cumprirem essa idade mínima, podem optar por uma outra fórmula, que é a fórmula 85-95, que já é alterada e essa idade mínima será reajustada. Esse cálculo vai ser feito pela média e se exclui as 80% das melhores contribuições, incide sobre todo o período contributivo de 94 para cá. E quem entrou depois ou optou pela Previdência Complementar já cai naquela regra em que o cálculo é feito em 2 momentos. 60% como regra de entrada, desde cumprida a carência de 25 anos no setor público e 20 anos no setor privado, portanto, já não há aí uma isonomia entre os regimes, um tem mais tempo de contribuição do que o outro, e 2% para cada ano que exceda ao tempo de contribuição. Significa dizer que ninguém terá a integralidade da média antes dos 40 anos de contribuição. Se a gente analisar isso no setor privado, hoje, segundo o DIEESE, ou melhor dizendo, na época, antes da reforma trabalhista, segundo o DIEESE, para cada 12 meses de trabalho, o trabalhador comprovava contribuição em 9. Portanto, ele precisava mais de 40 anos para ter direito a essa média. Isto agora piorou com essa reforma trabalhista. A estimativa é de que cada ano o sujeito fique 4 anos, 6 meses trabalhando precariamente. Significa dizer que ele vai precisar mais de 50 anos de atividade para fazer jus a essa média. Então, é uma tragédia. A pensão também é dividida em cotas, né? Você tem 50% para o cônjuge ou companheiro e 10% para o cara dependente. Como o cônjuge é dependente, ele vai ter 60% desse benefício, né? Esse benefício, essa parcela dos 60%, quando o menor for perder a condição de menor, não é mais reversível para os outros beneficiários, vai para o Estado. Então, você pode ocorrer, quem ganha um salário mínimo, de ter menos de um salário mínimo de pensão, 60% do valor da pensão. A acumulação. É permitida a acumulação nas hipóteses previstas na Constituição, área de saúde e educação. Nos demais casos, é permitido até 2 salários mínimos. Então, se você ganha 10 mil, tem uma aposentadoria de 10 mil, e tem outra pensão de 10, você vai ficar com os 10 mil da sua aposentadoria, mais até 2 salários mínimos da pensão, porque é um cálculo complexo que, em hipótese nenhuma, dá como complemento algo mais do que 2 salários mínimos. Nós tivemos a experiência da reforma da Previdência do Temer, em que foi possível retirar de pauta aquela reforma naquele momento, porque eles iam perder, mas tinha uma série de elementos. Nós tínhamos, a favor da reforma na época,
a pressão do mercado e da mídia, o empenho pessoal do presidente, mas que teve que responder a 2 ações no curso desse processo, então dificultou e não tinha agenda no parlamento, um festival de concessões no governo. O Centrão nunca recebeu tanta benesse quanto no governo Temer. O foco era na idade mínima e na equiparação de regras, portanto, menos dura do que a atual, que vai com a mudança. A lógica era uma crise fiscal dos estados e tinha como objetivo reduzir o risco de que o país pudesse ser considerado insolvente, etc. Então, era todo um discurso sem muita consistência. Os trabalhadores fizeram pressão sobre os parlamentares, preferencialmente suas bases eleitorais. Houve uma campanha de esclarecimento que desinterditou esse debate. Os trabalhadores demoraram muito a perceber, por exemplo, quando iam na fábrica, distribuíam um panfleto. Reforma da Previdência, o trabalhador jogava fora. Ele percebeu que tinha que falar de aposentadoria, que as pessoas não têm a menor ideia do que é reforma ou previdência. Aposentadoria sabe o que é. Quando falava na aposentadoria, ele segurava o panfleto, né? Foi feito placar divulgando como é que os parlamentares estavam à véspera de uma eleição, né? Então, houve uma série de possibilidades e, portanto, estou concluindo, contra, nós tínhamos, portanto, proximidade da eleição, o desgaste dos parlamentares, que tinham votado reforma trabalhista, terceirização, congelamento de gasto público, Petrobras, etc., a resistência dos sindicatos de servidores e de trabalhadores rurais. Os sindicatos privados urbanos não fizeram nada nessa campanha, né? As contradições do governo, porque ele alegava uma crise fiscal, mas fazia refis todo dia e dava isenção à petrolífera, né? Já tinha tentado em condições mais favoráveis anteriormente, não tinha conseguido. Então, uma série de mentiras na campanha, e isso não funcionou. Então, naquela oportunidade não funcionou. Agora, nós devemos fazer todo esse processo de volta. Mas, para concluir, dizer o seguinte: nós temos que desinterditar o debate. Muitos de nós considerou golpista todo mundo que apoiou o afastamento da presidente da República. E nem todo mundo que apoiou era golpista. Podia ser desinformado, não sabia o que estava por trás daquele processo, em nome do combate à degradação moral, se instalar na prática da degradação moral e retirar uma série de direitos, né? Quem votou no Bolsonaro, nem todo mundo é fascista. Também não sabia, votou por esse processo. A gente tem que desinterditar esse debate. E esse é um momento importante. Vou dar aqui um exemplo e concluo com esse exemplo. Os americanos estão passando por essa experiência. O que os democratas fizeram no ano passado, na eleição deles? Baixaram uma ordem unida para dizer o seguinte: ninguém debate nada que saia da boca do Trump. Nada. Nós não vamos falar de imigrantes, nós não vamos falar de marcha em direção à fronteira, não vamos falar de muro, não vamos falar de nada disso. Vamos falar do que interessa ao povo. Interessa ao povo 3 coisas aqui nos Estados Unidos: aumento da hora de trabalho, porque o salário mínimo lá é por hora, né? Saúde para os idosos, né? Saúde mais compatível, mais decente, com um pilar público que garanta alguma coisa, e educação, se não gratuita, pelo menos que se reduza a dívida daqueles estudantes todos. Só estava em debate 50% das vagas. Eles ganharam a maioria delas e viraram maioria na Câmara dos Deputados americanos, porque a população compreendeu, você dialogou, não ficou nesse embate. Então, a gente vai ter que passar por esse processo de aprendizado. Tem muita dificuldade pela frente, vem uma superdru aí, que vão encaminhar. Enquanto discute a reforma previdenciária na Câmara, vai ser apresentada no Senado, através do Flávio Bolsonaro, chamada superdru, que é a desvinculação do orçamento, de todas as despesas e receita, a desobrigação. Hoje você tem 96% do orçamento obrigatório, salário do servidor obrigatório, previdência obrigatória, seguro-desemprego obrigatório, etc. E a desindexação. Então, desvinculação, desobrigação e desindexação. Isso é uma tragédia. Você vai tratar servidor em igualdade de condições como você trata qualquer outro fornecedor, né? E, portanto, vem um momento de grande desafio aí pela frente, uma crise fiscal monumental. Os estados que aderirem ao plano Mansueto vão ter que demitir, vão ter que cortar despesas fortemente, e a gente só consegue reverter essa situação se tiver a capacidade de esclarecer a população. E, para esclarecer a população, tem que, primeiro, ter humildade
ser didático na exposição e desideologizar e despolitizar o discurso. Tratar de coisas que interessam diretamente às pessoas, que elas se convencem e passam a agir. Com isso, eu peço aqui desculpas pelo improviso e por ter me estendido muito nesses aspectos mais políticos e menos na Previdência, mas eu estou deixando aqui uma apresentação, está aí no computador, que tem todas as regras da Previdência, que está mudando em relação ao servidor, que pode ser útil na consulta. Então, com isso, eu agradeço a paciência de todos vocês, peço desculpa mais uma vez por ter me excedido no tempo e por ter dado muita carga a esse aspecto político, mas eu acho que ter ideia das manipulações que estão por trás desse processo é tão importante quanto discutir o próprio conteúdo. Muito obrigado. Doutor Antônio, o senhor não precisa de pedir desculpas, porque nós somos seres políticos e, como seres políticos, nós sabemos que é a política que interfere na nossa vida. Tudo que acontece, que nos atinge, foi decidido há muito tempo atrás, lá em gabinetes que a gente nem imaginava que existia. Eu aprendi isso com o tempo e vendo tanta coisa que acontece, né? Quero agradecer o doutor Carlos Roque Gomes, diretor jurídico da Fresp, que aceitou o convite para secretariar os trabalhos. Como a gente está um pouco com o tempo adiantado, eu vou passar a palavra para ele ao final da segunda palestra e vamos reduzir o tempo de debate para 10 minutos. Alguém da nossa plateia tem alguma pergunta para o doutor Paulo, do doutor Toninho? As perguntas podem ser feitas ao microfone e, ao final dos 10 minutos, gostaria que elas fossem escritas para entregar ao nosso palestrante, que responderá por e-mail. Bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta para o Toninho. Eu sou o Ilha do Ciprotaf de Mato Grosso. Você falou do plano Mansueto, né? Que é um plano que vai afetar diretamente aí aos estados e chegou até a falar na demissão de servidores públicos. O que isso significa? Eu não estou por dentro desse plano, gostaria que você me desse as linhas gerais, por favor. Pois é, os estados estão pressionando o governo federal para repassar mais recursos, porque eles estão em crise, em dificuldade. E o governo disse muito bem, eu aceito repassar em troca de 2 compromissos. O primeiro é ter o compromisso em aprovar a reforma da Previdência, tal como o governo encaminhou, inclusive com capitalização. E o segundo é seguir um receituário em que o Estado consiga provar de antemão que ele consegue atingir determinada economia, com privatizações, com demissão, com colocar servidor em disponibilidade, com uma série de medidas, como a Previdência Complementar adotada no Estado, etc., todas na lógica do ajuste para que receba recursos. Então, se o Estado consegue comprovar, hipoteticamente, que ele consegue, num prazo de 4 anos, uma redução nas suas despesas de 5 bilhões, ele receberia 5 bilhões de antecipação do governo federal para resolver as suas pendências mais emergenciais. Então, é uma antecipação de receita em troca da retirada de direito e da redução de serviços públicos prestados pelos estados, além da venda de ativos. Então, em síntese, é esse o objetivo, a intenção do projeto Mansueto, da proposta Mansueto, que é emergencial. Isso não significa dizer que os estados vão abrir mão de querer mais participação no fundo de participação, querer maior participação nos royalties do petróleo, etc. Mas, em relação especificamente, agora é o seguinte, vem uma onda grande também de descentralização, de transferência de atribuições que hoje são executadas pelo governo federal, que passam aos governos estaduais, né? Sem as contrapartidas correspondentes, vai sobrecarregar ainda mais esses servidores. E tem como sequência, depois da reforma da Previdência e da reforma Superdru, essa da desvinculação, desindexação, etc., tem a administrativa em curso, que nesse pacote está, por exemplo, o fim da estabilidade do servidor público e a substituição de concursados por terceirizados a partir de agora. Então, no próprio Mansueto, o próprio pacote Mansueto já é uma antecipação do que vem em termos de recomendação para os governos estaduais nos próximos anos. Então, é um quadro extremamente difícil, por isso a importância de a gente
ter clareza do que está por trás disso e buscar alterar essa correlação de força. Doutor Toninho, em relação a isso que o senhor acabou de falar para o participante, nós temos aí a ADI 2238, que deixa isso bem claro, né? Uma ação direta de constitucionalidade que estava parada há tantos e tantos anos, e agora, com esse novo governo, resolveram acordá-la, diga-se entre aspas, buscando a redução de 25% aí do salário dos servidores. Sobre o fim da estabilidade, a FENAFISCO mesmo já luta contra isso há muitos anos. Desde 2016, aquele projeto lá do senador Lazier, já fizemos reunião no Rio Grande do Sul, em Brasília, a doutora Caroline e o resto da equipe do jurídico fizemos um parecer para mostrar que esse não é o caminho. Dentro de todo esse projeto, Mansueto, como o senhor disse aí, onde tudo é desculpa para organizar-se o regime fiscal do Estado, eles estão tentando tirar direito de todas as formas. E isso acaba chegando lá na nossa última palestra, que é o movimento de fim do sindicalismo, né? Estão tentando tirar todas as ferramentas que, como o próprio Vitor disse hoje cedo, que protegem os direitos, não só do servidor, como de toda a sociedade. Estão caminhando aí para a gente deixar de ser um Estado social de direito, né? Isso é muito complicado. A alternativa a essa reforma da Previdência, a FENAFISCO trouxe para Frente Parlamentar Mista contra a reforma da Previdência. Nós apresentamos o nosso projeto de reforma tributária solidária, onde a gente tenta demonstrar que a saída não é essa reforma tributária tão nefasta, essa reforma da Previdência tão nefasta. A saída é nós pararmos de dar tantos benefícios, tantas isenções, tanta renúncia, e a gente redistribuir a carga tributária que a gente tem no país, onde a carga tributária também, ela serve a esse princípio de tirar para o pobre e passar para os mais ricos, onde lucros e dividendos são isentos e você passa anos e anos e anos sem atualizar o valor da faixa de imposto de renda. Então, cada vez pessoas com menos poder aquisitivo são alcançadas pelo desconto do imposto de renda. Então, a FENAFISCO, ela propõe uma reforma tributária, que a gente até chama de reforma tributária solidária, baseado nesse regime de repartição, onde não só o pobre tenha que manter o Estado, porque hoje 52% da nossa carga tributária está no consumo. Esses dias para trás eu ouvi que a gasolina do Rio de Janeiro era a mais cara do país. Mais de metade do preço da gasolina no Rio de Janeiro era tributo. E quem está pagando essa conta? Quem está pagando essa conta é o consumidor, somos nós, onde um posto de gasolina ele não consegue obedecer o princípio da progressividade, onde quem ganha R$500 vai pagar o mesmo preço da gasolina de quem ganha R$1 milhão. A gente tem que mudar isso. Quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos. É o que está na nossa Constituição e é o que a FENAFISCO luta e defende. Então, a gente está junto aí com o senhor nessa luta contra a reforma tributária e pela reforma tributária solidária, ou contra a reforma da Previdência. Nós temos, eu vou deixar o senhor comentar, mas nós temos o Celso, e eu vou passar para o nosso secretário ler essa pergunta e encerro as inscrições, porque senão a gente vai adiantar muito o horário. Primeiro eu vou passar para o Celso, para ele fazer a pergunta dele, e vou deixar, enquanto o microfone chega, o senhor pode fazer seu comentário. Bom, rapidamente, só para dizer o seguinte, essa ADI é de um risco muito grande, porque o Congresso dificilmente tomaria, paralelamente a uma decisão como essa da reforma da Previdência, uma outra que significasse um redutor, que é, na prática, no entendimento do governo, a aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Então, eles vão dividir com o judiciário essa responsabilidade. O judiciário vai ficar com esse ônus de tirar ou de permitir que se retire 25% do salário do servidor.
A FENAFISCO está corretíssima nas duas ações, tanto na reforma tributária solidária, quanto no combate ao PLP do fim da estabilidade. Agora, o projeto que o Lazier foi relator, que é da Maria do Carmo, esse projeto não tem chance de prosperar porque ele é de origem parlamentar e você não pode legislar sobre um tema que é de competência do Executivo. Mas tem um projeto do Fernando Henrique, o 248, que já foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, faltam votar só as emendas da Câmara, que não alteram nada no mérito o projeto original aprovado, e que prevê a dispensa por insuficiência de desempenho se o servidor tiver, ao longo de 3 anos, 2 avaliações consecutivas negativas, ou tiver 3 ao longo de 5 anos. Então, uma temeridade esse projeto. Se esse governo descobrir isso, ou se não sei se já não está nas suas prioridades, vai fazer essa questão, vai certamente colocar isso em pauta. A questão da reforma tributária é urgente, especialmente na dimensão previdenciária. Se nós não trocarmos as fontes de financiamento da Previdência, brevemente não vai ter, com base na receita sobre a folha, dinheiro suficiente para pagar os benefícios previdenciários. Então, tem que trocar urgentemente a fonte da folha da parte patronal sobre o faturamento. As empresas vão continuar faturando, tendo receita, independentemente de ter ou não empregados formais. Então, isso é uma medida urgente. E o fim do sindicalismo faz parte daquela lógica que eu falei de você desqualificar tudo quanto é ator que defende o interesse coletivo. Já começaram no setor privado acabando o imposto, retirando a hipótese, a possibilidade de desconto em folha, e essa onda vem seguramente sobre os servidores públicos, além de fazer parte da agenda do governo a ideia da pluralidade sindical. Ou seja, o sindicato não representar mais a categoria toda, mas representar apenas os seus associados, e numa hipótese de ter transversalidade. O cara de alimentação poder se filiar no sindicato de bancários se achar que ele representa melhor do que o seu sindicato do ramo, etc. Muito obrigada. E nós também estamos lutando contra o 2238 também, viu? Contra a DI. Palavra passo para o Celso, que vai fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Bom dia. Permita-me chamar de Toninho, que Toninho é mais que um apelido, é uma marca, né? Toninho, é o seguinte, a questão da reforma da Previdência que tu levantou ali, o primeiro dos itens que retrata a reforma, que é a capitalização, uma propostinha solta para ser regulamentada por lei complementar, mas que tem algumas premissas. Uma delas, com certeza, é o fim da possibilidade de cobrar uma contribuição previdenciária com características tributárias que compõe uma receita pública previdenciária que tem o objetivo hoje de financiar o pagamento dos benefícios previdenciários no regime de repartição simples. Como tu mesmo exemplificasse a questão do FGTS, diz o ministro que após a implementação, então, da capitalização, poderão democraticamente os trabalhadores que estão no mercado optar pela capitalização, que desonera integralmente o empregador, ou parcialmente o empregador, e que, por sua vez, transforma a contribuição do trabalhador em um ativo financeiro bancário, para dar lucro para os bancos. Esta opção democrática, como tu disse, é ou fico empregado ou opto pela capitalização. Esta é a opção que o empregado terá, em especial no regime geral. Isso me leva à convicção que, num período inferior a 12 meses, todas as receitas do regime de repartição simples, do regime geral, que hoje são aproximadamente 520 bilhões de reais, pelo levantamento de 2018, da própria Secretaria do Tesouro Nacional, devem desaparecer. Desaparecer por causa da livre opção dos trabalhadores que vão estar no mercado, né, Toninho? Fico me perguntando, diz o ministro que haverá uma economia de 1,1 trilhão de reais em 10 anos. Ao que me parece, nesses mesmos 10 anos, teremos uma perda de receita pública previdenciária de 5 trilhões de reais. E, obviamente, nesses 10 anos, com essa perda de 5 trilhões de reais, não revelada pelo ministro, afinal ninguém perguntou para ele, né? Nós perderemos a sustentação para o financiamento do pagamento dos benefícios atuais e benefícios futuros do regime geral. Não vi a resposta do ministro para o financiamento deste período, e gostaria de ver, na tua opinião, que alternativas serão adotadas diante da falência das receitas que financiam o pagamento das aposentadorias. É isso. Eu tenho uma convicção que 2 coisas nessa reforma é possível retirar
com relativa facilidade. Uma é a desconstitucionalização. Na época do Fernando Henrique, ele também propôs a emenda 21, encaminhada pelo Fernando Henrique, foi desmembrada em 4, e a de número 4 tomou o número 33, que se transformou na emenda 20, também propunha a desconstitucionalização total. E a comissão especial reconstitucionalizou tudo e muito mais amplo. Então, eu acho que a desconstitucionalização não passa. E a capitalização, ela é tão absurda, tão desproposital. A OIT deu exemplos em vários países aí que reverteram essa cobrança, que reverteram esse sistema em vários países, 40 países que adotaram, já reverteram, né? Criaram um pilar público, e no caso brasileiro não pode ser diferente. Eu acho que a gente tem condições de reverter. Por quê? Porque essa capitalização, a transição dela, vai representar 2 PIBs e meio. 2 PIBs e meio. Significa dizer o seguinte: como o PIB do Brasil é de 7 trilhões, algo como 20 trilhões de reais. E com esse 1 trilhãozinho que ele quer arrecadar, não vai dar nem para o cheiro, então não há hipótese. E eu estava vendo, nesse documento da OIT, e que a gente tem que divulgar muito bem isso, que tem 9 taxas no sistema de capitalização. Taxa de gestão, taxa de administração, taxa jurídica, taxa disso, taxa daquilo outro, taxa de portabilidade, ou seja, cada movimentação que o trabalhador fizer inseguro com o rendimento do seu fundo, ele vai perdendo, né? A ponto de, no Chile, hoje, 90% das pessoas terem como benefício menos de um salário mínimo. E dos que estão no mercado hoje, menos de 50% têm cobertura previdenciária, porque não tem capacidade de poupança. E 10% dos que têm vão ter exatamente 10% de um salário mínimo de benefício que conseguiram poupar. Então, é uma loucura, um negócio tão estapafúrdio, tão absurdo, que só alguém que tem a vaidade intelectual do ministro da Fazenda, da Economia, que acha que é melhor do que todos os economistas do Brasil que pensam diferente dele, que tiveram em governos anteriores, só o fundamentalismo desse cara é capaz de prever e de sustentar esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente tem muita chance de reverter essa tragédia que seria a capitalização. Se eles fizessem com um regime como sugere o Tafni, aí iam aprovar essa reforma com facilidade e contra o servidor, que é essa do Tafni tem a seguinte lógica: tem um pilar universal, até 60% do salário mínimo, que qualquer trabalhador completou 65 anos, rico, pobre, independente de qualquer condição, vai lá no INSS e pega o benefício de 60% do salário mínimo. De um salário mínimo a 3, sistema de repartição, de 3 a 5 salários mínimos, capitalização com contrapartida patronal, e acima disso, capitalização livre, né? Então, 4 pilares que aprovariam e arrebentariam os servidores públicos, mas eles preferiram esta outra, que é muito mais radical e que é uma tragédia do ponto de vista de todos nós. Recebemos à mesa 2 perguntas que já praticamente foram respondidas aí praticamente não, em parte foi respondida pelo senhor Antônio Queiroz. E eu gostaria, então, a pessoa que o formulou por escrito pudesse se identificar para que possamos, então, passar as perguntas para o senhor Antônio Queiroz e ele dará essa resposta por e-mail. Isso em função do nosso tempo, que está bem reduzido. Eu agradeço. Obrigado. Então, nas palavras do Carlos Gomes, agradeço mais uma vez ao Toninho e aproveito sua deixa de falar da vaidade aí do nosso economista Paulo Guedes e informar que está acontecendo nesse momento na Câmara dos Deputados um encontro nacional dos economistas a favor da Previdência Social e contra a PEC número 6 de 2019. Foram convidados economistas de todo o Brasil e eles estão, nesse momento, no Congresso, mostrando tudo isso que o senhor está falando aqui, a inviabilidade dessa PEC. Eu espero que as pessoas ouçam esse coro, né? Porque não tem como todo mundo estar falando uma coisa e só alguém está certo, né? Agradeço mais uma vez e espero poder contar com o senhor mais vezes.